Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, os versículos de 1 a 16, o apóstolo Paulo fala conosco a respeito do papel funcional do dízimo de uma congregação na ajuda das viúvas desta congregação, um assunto que hoje é amplamente debatido nas mídias sociais. Deve a igreja exercer papel central no cuidado social com algumas pessoas? 1 Timóteo 5, de 1 a 16, diz: não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Muito bem. Nas mídias sociais nós encaramos sempre esse debate. Igreja não deve dar dízimo para pastor, mas deve dar dízimo para pessoas necessitadas. A Bíblia, como um livro sagrado e como um livro que trata de todos os assuntos, trata também deste. Esse assunto não é deixado de lado, não é diminuído e não é desprezado pelas Escrituras. E a Bíblia define também quem são e quais são as viúvas que devem ser ajudadas pela igreja. Neste ponto, algumas coisas eu espero já tenham ficado claras para você a respeito da relação da igreja com a estrutura financeira. A primeira delas é: o dízimo deve ser sempre usado no acolhimento e no pagamento ou no sustento de pessoas. E todas as vezes que tivermos alguma necessidade material, que essa necessidade seja suprida com as ofertas. Estas sim são para a finalidade de cuidar dos problemas ou das circunstâncias materiais. E então, quando nós tratamos de viúvas, nós estamos também tratando de pessoas. E é natural que uma congregação tenha responsabilidades com as suas viúvas. Entretanto, não é viúva meramente uma pessoa que perdeu o marido, ou pelo menos no parâmetro das Escrituras, não deve ser tida como uma viúva necessitada, alguém que ficou viúva porque simplesmente perdeu o marido, ou que passa por algum período de dificuldades. O apóstolo Paulo nos aponta que as congregações devem ser atentas a todas as nuances que dizem respeito à vida de alguém que está inserida no âmbito da congregação. Então ele diz: a família deve amparar a viúva em primeiro lugar.
Ele diz que quando nós não cuidamos daqueles que são nossos, nós estamos deixando de lado a nossa religião, porque os apóstolos são unânimes em dizer que a nossa religião verdadeira é cuidar das pessoas que são, entre aspas, nossas, da nossa casa, da nossa família. Por isso ele diz, o primeiro cuidado como uma viúva realmente necessitada é responsabilidade da sua família, da sua casa, especialmente se ela tiver filhos que possam suprir as suas necessidades. Ele diz, na ausência destes, ela se tornará, na classificação da igreja, uma viúva realmente necessitada, porque não tem ninguém para ampará-la, ninguém para ser por ela. Sendo assim, ela precisa ser amparada pela congregação. Neste caso, a congregação tem o dever de amparar esta viúva financeiramente para que ela não passe qualquer tipo de necessidade. Também diz Paulo que as viúvas não devem ser inscritas nessa lista se forem jovens, porque, segundo ele, as jovens devem procurar casar-se novamente, porque elas ainda terão desejos. E ele diz que uma viúva, para entrar na lista das viúvas que são amparadas pela igreja, precisa ter um bom testemunho, precisa ser piedosa, precisa aprender a cumprir bem todas as suas tarefas como alguém ligado à sua própria casa e à sua própria família. Precisa buscar ao Senhor e precisa ser perseverante nisto, para que não se entregue aos desejos da sua própria carne ou os desejos desta vida. Paulo chega, inclusive, a dizer que algumas mulheres que assim procederam já se entregaram a Satanás. E ele está querendo dizer isso para aquelas que já se entregaram aos seus desejos, até tendo envolvimentos de ordem sexual com pessoas que não se tornaram seus maridos e nem são membros da fé em Cristo Jesus. Por isso ele diz, se a viúva for nova, ela deve casar-se novamente. Se ela não for, então ela deve ser piedosa, deve cuidar das mais jovens e ser para elas também modelo e exemplo, e deve ser inscrita no rol das viúvas realmente necessitadas. Então, as Escrituras nos ensinam que sim, uma congregação com a sua estrutura financeira precisa cuidar das viúvas, precisa cuidar dos estrangeiros, precisa cuidar dos órfãos, precisa cuidar dos necessitados, mas não é simplesmente, como alguns dizem, pegar todos os dízimos e todas as ofertas e direcionar exclusivamente para isso. Da mesma maneira que as Escrituras dizem que nós precisamos cuidar das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros e dos necessitados, diz também que o obreiro é digno do seu salário. Uma coisa não deve anular a outra e nós devemos buscar sempre o equilíbrio das Escrituras. Que Deus te dê entendimento e clareza sobre esse tema, que Deus te abençoe, que você tenha nele sempre um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.